A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional hoje em Neemias, capítulo 5. Aqui, o povo estava passando por muita fome. Os judeus estavam passando por muita fome. E os pobres começam a murmurar, reclamar dos ricos, contra os ricos, que era até o próprio povo judeu. Envias os pobres e os ricos, e eles começam a murmurar. E aí eles falam assim, porque havia quem dizia, versículo 2, com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Eles falavam, somos muito, então vamos pegar o trigo, vamos, para que a gente coma e viva. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos. Tudo que a gente tinha, a gente empenhou, para tomarmos trigo nessa fome. Eles venderam tudo, empenharam tudo que eles tinham para pegar um pouco de trigo, um pouco de comida para passar nesta fome. Sujeitaram, versículo 5 fala que eles sujeitaram as filhas e filhos como servos, para serem servos, daqueles que tinham mais dinheiro, que era o mesmo povo. Todos ali eram irmãos, era um povo judeu, só que havia os pobres e os ricos. E aí eles estão falando, olha, a gente empenhou tudo para a gente poder comprar um pouco de trigo, pegar um pouco de trigo para comer. Nossas filhas e nossos filhos, nós demos como servos para eles. Até algumas de nossas filhas são sujeitas, como diz a palavra, que não estão nem mais no nosso poder da nossa mão, não são mais nossas, já são de outro, de outra família. Ouvindo eu, pois, aqui Neemias fala, ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras do povo que estava murmurando e falando das dificuldades que estava tendo, de como eles estavam agindo para conseguir um pouco de comida, que estavam perdendo tudo para poder viver, para poder se alimentar. Neemias, ele fala assim, muito me enfadei, no versículo 6, ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, muito ele se incomodou, muito ele se inquietou, se aborreceu com essas palavras e considerei comigo mesmo no meu coração. E aí ele vai e considera com ele mesmo no coração, depois que ele tem esse sentimento de se aborrecer, de se inquietar, ele para e ele medita e ele considera consigo mesmo no coração, Às vezes o que está faltando a nós é ser assim como Neemias, parar quando algo nos inquieta, nos aborrece, quando a gente ouve alguém falando muitas coisas, a gente tem que parar e refletir, meditar, com aquilo consigo mesmo no seu coração. Vê o que o Espírito Santo fala para você. Depois dele considerar com ele mesmo, no coração dele, a palavra do Senhor fala que ele foi pelejar com os nobres e com os magistrados. Então, ele teve a consideração dele a partir do momento que ele parou e teve a consideração sobre o que os pobres estavam falando, e ele foi pelejar com os magistrados e os nobres. Ele foi conversar, ele foi debater, ele foi bater de frente, fui lá tomar, alguma providência com os magistrados e nobres. E disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. A defesa deles era que eles resgataram os judeus, os irmãos deles, segundo as posses dele. Olha, a gente tem as nossas posses, nós somos ricos, e para ajudar eles, para não passarem fome, nós chamamos eles para servos, e demos um pouco de dinheiro para eles, pagando, porque eles são nossos servos, então eu estou dando o dinheiro para a família deles, porque eu peguei eles como servo.
Eu tô comprando as vinhas, eu tô comprando as terras, eu tô fazendo isso, eu tô usando meu dinheiro, eu tô pagando, né? Tipo isso que ele tá falando. E aí ele fala assim: e vós, outra vez, venderiei vossos irmãos, obedeciam a nós? Aí o Neemias pergunta, né? Vocês outra vez venderiam os seus irmãos para nós, para a gente tomar a ter a posse deles de volta? Se a gente tivesse condições, vocês tornariam a posse, se a gente quisesse comprar a posse de volta? E disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devieis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbio dos gentios, os nossos inimigos, né? Por causa da afronta, da injúria, né? Dos gentios, né? O que os gentios falariam, né? Os gentios eram todos aqueles que não eram do povo judeu. Então, o que eles vendo isso, né? Falariam em relação ao temor do Deus vivo, né? Porque o próprio povo estavam cobrando, em vez de se ajudar como irmãos, né? De oferecer, de fazer o que pode fazer, eles estavam se aproveitando do momento difícil, vamos dizer assim, né? Tipo, eu estou ajudando porque eu estou pagando, eu estou dando dinheiro. Mas e se aproveitando porque estava acumulando mais terras, estava tendo mais bens, estava tendo mais empregados, mais servos, né? À custa dos seus irmãos que estavam passando fome, estavam vendendo, às vezes até a custo muito barato para poder sobreviver, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, que negócio ótimo, né? É só isso, mas a gente tem que ver o todo, né? O Senhor nos chama a amar. E aqui era um amor até entre o próprio povo. Era o povo judeu, eram irmãos, né? Era o mesmo povo. E eles vistando mais propriedades e mais trabalhadores e mais bens, né, se aproveitando da situação difícil dos seus irmãos passando fome, que também tinham posses, né, se aproveitaram e compraram, de repente, a um custo muito em conta, porque aqui diz que eles venderam vinhas e venderam, né, vinhas, terras, casas e empenharam para poder comprar trigo, no versículo 3 disse isso, para poder comprar trigo nesta fome. Então você imagina que você vendeu uma vinha, terras, casas para poder comprar trigo, para poder comprar comida. A comida devia estar muito cara. E dois, a venda, né, dessa vinha, dessas terras, devia ter abaixado muito o custo. Então, aqui Neemias repreende os ricos, né, os magistrados, e fala, olha, se vocês pudessem, né, depois vocês venderiam de volta as vinhas, os penhores, as coisas, né? E no versículo 10 fala, também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhe temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Ele falou assim, olha, vamos dar dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Sabe, o dinheiro não tem mais valor do que a vida dessas pessoas, né? Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas. Está pedindo para os ricos e magistrados restituir aquilo que era deles, né? Aquilo que foi deles e que foi vendido por um preço provavelmente muito em conta, né? E para poder se alimentar. Então, restitui aquilo que é deles, faça o bem, dê o alimento de boa vontade, né? Se o seu irmão está passando fome, não fique preso no dinheiro, porque o dinheiro não é seu. O dono do ouro e da prata é Deus. Se Deus concede a alguém mais ou menos, se Deus deu muito a você, amém, graças a Deus, glorifica o nome do Senhor. Mas o Senhor te deu para que você haja e você possa trabalhar com o dinheiro da melhor forma possível. Se teu irmão, se teu próximo está passando dificuldade, se está passando fome, alimenta,
O Senhor fala que todo aquele que veste, que dá alimento, né? Todo aquele que abre a porta da sua casa, todo aquele que dá um copo de água para alguém, todo aquele que faz algo para um pequenino, está fazendo ao próprio Deus. O Senhor nos chama a, se temos algo que o Senhor nos deu, porque é Ele quem dá tudo a nós, se o Senhor nos abençoou, que a gente possa estar abençoando o próximo, que a gente possa estar cuidando do próximo, que a gente possa tirar um pouco desse nosso, que não é nosso, que é de Deus, e que possa estar ajudando. Então aqui Neemias fala: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, suas vinhos, seus olivais, suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Vê que esse povo, os ricos e magistrados, eles exigiam, além de comprar a terra, as vinhas, as casas, por um preço mais em conta, além de tomar como servos e servas, aqueles que estavam passando por muita dificuldade para se alimentar, eles ainda exigiam o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite. Eles exigiam. Eles estavam se aproveitando da situação difícil dos próprios irmãos, do próprio povo. Irmãos que diz aqui não eram irmãos, no sentido de sangue próximo, mas era o mesmo povo. Eram judeus, eram os mesmos, era o mesmo povo. Eles exigiam, eles estavam se aproveitando da pobreza e dificuldade dos irmãos deles. Não se aproveite dos outros que o Senhor tem colocado nas suas mãos para você cuidar. Às vezes o Senhor coloca alguns nas nossas mãos para cuidarmos, e o que fazemos é nos aproveitarmos deles. Às vezes não com dinheiro, mas às vezes com as nossas ações, com coisas que pedimos, com a força de trabalho do outro, pagando menos por um trabalho que exige muito e que deveria ser pago mais. Paga o que é justo. O Senhor nos convida a pagarmos o que é justo. Não dê menos pelo trabalho do outro. Esse outro tem uma família, esse outro, ele tem que se alimentar. O Senhor nos convida a andarmos em santidade com Ele. Ele nos convida a fazermos tudo em clareza, em clareza e de forma justa, com honestidade para com todos, com todos. Então disseram os ricos e magistrados, depois do sermão de Neemias, eles se arrependeram. Então disseram: restituiremos e nada procuraremos deles. Vamos restituir o que é deles, o que era deles, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então Neemias chama os sacerdotes, para que possa ouvir essas palavras e que possa até cobrar, depois desse povo, dos ricos e magistrados. E aí Neemias ainda fala assim: sacudiu, o corpo, assim também o meu regaço sacudi e disse, versículo 13, ele sacode, o regaço, o corpo, assim sacuda a Deus, a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra. Neemias está falando: olha, se você não cumprir essa palavra, que Deus te sacuda dessa forma, sabe? Que Deus faça uma reviravolta, que Deus haja, contra você, no sentido de você não cumprir a sua palavra. E eles falaram, a congregação disse amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. O povo fez conforme esta palavra. Neemias, ele era um homem correto diante de Deus. Ele foi governador durante 12 anos, na terra. Ele foi nomeado governador, como diz no versículo 14, na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes. 12 anos.
E ele fala que nem eu nem meus irmãos comemos do pão do governador, aquilo que era requerido do povo judeu, né, para que trouxesse o pão do governador. Eles não requeriram isso, porque ele sabia da dificuldade do povo, né, da massa, da grande população. Então eles não pediam que o povo trouxesse o pão. Todavia ele sentava-se à mesa com 150, como diz aqui, ó, versículo 17. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, além dos 150 dos judeus e magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam na roda de nós, se punham à minha mesa. Ele abria a mesa dele para quem se colocava na presença dele. A mesa dele era farta. Ele não guardava o alimento que era provido. Além dele não exigir o pão, que teoricamente era direito do governador, né? E ele era o governador, então o povo teria que trazer esse pão, esse mantimento para ele. Ele não exigia isso, mas ele abria a mesa dele para 150 homens, judeus e magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, aqueles que estavam à volta dele, que eram do círculo de amizade deles, né, que estavam ali convivendo com eles, todos os que iam à mesa dele. Ele abria a mesa e preparava para cada dia. Era um boi, como diz o versículo 18, 6 ovelhas escolhidas, também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias todo o vinho era muitíssimo. Ele dava, né, toda a provisão, tudo que ele tinha, ele fazia o melhor. Ele botava a mesa farta para sentar, ele não comia sozinho, ele partilhava o alimento, né? E ele fala, e nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Mais uma vez ele fala, olha, era direito, porque era direito, o povo tinha que trazer o pão do governador, e ele não exigia esse pão. Ele não exigia porque ele sabia que a servidão do povo era muito grande, que a dificuldade que o povo estava passando era muito grande. Às vezes exigimos coisas na nossa vida do outro e a gente sabe que o outro está passando dificuldade, mas porque o outro está me devendo, o outro tem que me pagar. Só que às vezes esse pagar do outro não vai fazer uma diferença nem tão grande na tua vida, mas vai fazer uma diferença tão grande na vida do teu irmão. O Senhor nos convida a perdoarmos dívidas, né? É claro que Ele nos convida a pagarmos as nossas dívidas, né? E a fazermos tudo certo. Mas aqui Neemias sabia da servidão, do processo difícil que o povo estava passando. Então, ele abriu mão, né? Disso que era direito dele, que era o pão do governador, e ele era o governador, para que fosse um fardo a menos na dívida do povo, sabe? O Senhor nos convida a, a darmos, a doarmos, a partilharmos alimento, a perdoarmos dívida de outros, né, que estão passando por muita dificuldade. Olha, eu já passei por situações de perdoar a dívida e já passei por situação de ser perdoada a minha dívida, sabe? Da pessoa falar, não, olha, você não me deve mais. E de eu falar, não, você não me deve mais. Já passei pelas duas situações, sabe? Deus, Ele é o Deus da provisão. Ele nos abençoa para que abençoemos e às vezes Ele abençoa o outro para que nós sejamos abençoados. O Senhor quer que agimos em união. O Senhor quer que olhemos para o próximo, para o outro e cuidemos da melhor forma que pudermos. E o Espírito Santo de Deus, não é do que eu falo, o Espírito Santo de Deus, ele vai te orientar o que você deve fazer. Eu tô olhando aqui pro tempo, já tem 19 minutos, eu vou encerrar. É o Espírito Santo de Deus que te orientará como ajudar ao próximo, como fazer o seu melhor para o próximo.
versículo 19, e é o último, literalmente é o último do capítulo 5. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias faz um clamor a Deus e fala: lembra-te de mim para o bem, Senhor, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. O Senhor vê o nosso coração. O Senhor vê, assim como ele viu Neemias e Neemias clama ao Senhor, tudo que você faz para o bem do outro, do próximo. E tudo que você faz, o Senhor, nós não devemos fazer esperando recompensa, mas tudo que fazemos para o bem do próximo, o Senhor, Ele nos abençoa, Ele não deixa faltar. É uma conta que, na verdade, Ele acrescenta muito mais para que possamos continuar fazendo o bem. O Senhor, Ele é um Deus justo. E Neemias fala: lembra-te de mim para o bem. O Senhor se lembrará de você para o bem. Não faltará coisa nenhuma para ti. Não deixe de fazer o bem ao próximo, achando que vai faltar para ti. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, te orientará o que você deve fazer, o que você deve doar, como você deve ajudar. Basta fazer uma oração a Deus e esperar a resposta dele, porque ele ministrará no seu coração. Amém? É isso. Até amanhã, se Deus quiser. E só isso mesmo. Tchau.